ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor. Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, Por teu amor, medindo pela cruz. Aleluia, aleluia. a ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo, Santificador, que nos anime, nos acende o amor. Aleluia, aleluia. a ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Que a boa e doce paz do nosso único Senhor e suficiente Salvador, Jesus Cristo, inunde o seu lar e por meio dele ela seja transbordante na vida daqueles que você influencia, na vida daqueles que você encontrar na sua caminhada, porque essa é a nossa chamada. Enquanto você peregrina por essa terra, anuncie o Evangelho de Jesus Cristo. Que seja assim em sua vida, que você anuncie com alegria. Que bom nos reencontrarmos para a adoração, para erguer a nossa voz em louvor, em adoração, em glorificação àquele que é digno. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nessa hora, no Salmo 130. E quero convidar você a me acompanhar na leitura dos 4 primeiros versículos, desses 8 versículos do Salmo 130, para então orarmos ao Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, das profundezas clamo a ti. Senhor, escuta minha voz. Estejam teus ouvidos atentos às minhas súplicas. Senhor, se atentares para o pecado, quem resistirá, Senhor? Mas o perdão está contigo, para que sejas temido. Que coisa linda! O perdão está contigo, para que sejas temido. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Rei. Bondoso Deus e Pai, graças te damos pelo novo dia, graças te damos pelas insondáveis e incontáveis bênçãos que temos recebido das tuas santas mãos. Graças te damos pela expressão diária de amor do Senhor para conosco. Ela vem em forma de livramentos de pão,
de sustento financeiro, ela vem em forma de amigos, ela vem, Senhor Deus, especialmente por meio da palavra que em nós habita e por meio do nosso viver ecoa. Muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos a ter um estilo de vida de gratidão, de servo que glorifica o Senhor, dia após dia. Nós, como igreja, nesta hora, pedimos a Ti que o Senhor nos ajude neste culto que a Ti prestamos. Nós queremos, ó Deus, com reverência, temor e tremor, adorar, exaltar e bendizer o Teu nome, para que este culto que a Ti ofertamos seja agradável. Mas também queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações. Nós somos carentes de ouvir a Tua voz e desejamos ardentemente e expectamos por esse momento em que o Senhor há de falar conosco. Por favor, Senhor, nos abençoa desta forma. Eu oro pedindo que o Teu favor, que o Teu poder, que a Tua unção inunde cada coração de todos que cultuam nesta hora junto conosco. E que o Senhor se faça presente e perceptível em cada lar, que nesta hora, por meio da rede, por meio dos aparelhos, recebe a Tua palavra. Nós oramos gratos, Senhor Deus, muito gratos, pedindo esta bênção, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus. Nós queremos dizer a todos vocês, sejam muito bem-vindos e com um coração fervoroso, quebrantado, temente, um coração de adorador, possamos erguer a nossa voz em adoração, que possamos com reverência nos deliciar com a santa palavra de Deus. Nós vamos agora ouvir uma mensagem cantada para a alegria do nosso coração e o louvor da glória de Deus. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me a amar-me a Ti. Tu és tremendo e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. e este amor tão grande Eleva-me a amar-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és Nós chegamos agora no nosso tempo de confissão e intercessão, e eu quero ler um texto muito conhecido, que é 1 a João, no capítulo 1, verso 9. Assim diz a palavra do Senhor: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Nessa hora nós somos convidados, você é convidado a confessar os seus pecados diante de Deus. Não que não seja salutar fazê-lo aos homens quando necessário, mas especialmente ao Senhor. E em seguida nós também queremos convidar você a interceder, a orar, a apresentar a Deus as suas demandas, as suas necessidades e a de outros. Irmãos, amigos, parentes, pessoas que vêm enfrentando lutas ou que estão esperando uma grande bênção da parte de Deus. Vamos orar nessa hora. Glorioso Deus e eterno Pai, graças te damos pelo teu infinito e insondável amor. Nós erguemos a voz a ti com grande gozo no coração, porque pelo Espírito nós somos conduzidos a tal. E por meio da fé. E a fé é uma manifestação de um dom do Senhor. E eu louvo o teu nome por todos aqueles que, contritos e fervorosos, erguem a voz a ti com certeza de que está falando com um Deus vivo e não ao vento. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos te apresentar as nossas falhas, as nossas faltas, e queremos pedir, perdoa-nos, ó Deus. Pai, o Senhor nessa hora sonda os corações. E cada servo teu, cada pessoa que nesta hora nos assiste, tem a oportunidade de, diante do Senhor, abrir o coração para confessar os pecados que o Senhor já conhece. Para pedir perdão, não que o Senhor não saiba, mas para que tenham a oportunidade de deliberadamente e consciente, reconhecendo, humilhar-se diante de Ti. Por isso eu peço, perdoa-nos, Senhor. O Senhor conhece e sabe o que cada um está te apresentando nesta hora. E eu quero me colocar como intercessor dizendo, por favor, em nome de Jesus, olha para nós com teu olhar de misericórdia e amor e perdoa-nos. Mas também nós queremos te pedir. E cada um tem uma petição, tem uma demanda, uma necessidade. Alguns pessoais, familiares, financeiras, na sua saúde física, na sua saúde emocional ou espiritual. Outros, Senhor Deus, estão erguendo a voz a Ti nessa hora para agradecer por uma graça alcançada, uma bênção. E outros a interceder por pessoas, por situações de outros ou parentela. Pai, mais uma vez eu suplico pela Tua onisciência. Sonda nessa hora os corações e recebe a intercessão, a petição de cada um de nós. E segundo a Tua infinita misericórdia, com graça nos responde, não porque nós merecemos, não merecemos, Senhor. Nós temos vivido melhor do que merecemos, porque o Senhor é cheio de graça. Mas porque o Senhor sabe que somos pó e nós confiamos no Senhor. Não temos a quem pedir socorro e a quem recorrer, senão a Ti. O Senhor é o nosso verdadeiro socorro, bem presente. Na angústia, na tribulação, mas o Senhor também é a quem agradecemos e louvamos no momento das bênçãos. Ajuda-nos a não esquecer de Te agradecer pelas bênçãos alcançadas, porque somos ligeiros em pedir, mas tardios muitas vezes em agradecer. Ajuda-nos a agradecer e a engrandecer a Ti. Por favor, Senhor, olha para nós dessa forma. Nós suplicamos a Ti o Teu favor. Suplicamos também pela nossa nação e por este momento em que vivemos, um momento político, onde todas as
regras e orientações são quebradas e negligenciadas. E a gente já então percebe o nível e o que está por vir. Por isso pedimos o teu socorro e a tua intervenção nesse momento de campanha, nesse momento de preparação para a eleição. Mas não queremos esquecer, Senhor, de te agradecer e te suplicar pela vida e pela família do teu servo Lourival, o pai do nosso pastor presidente, a nossa liderança, pastor Heber. Que a mão santa do Senhor seja sobre todos, a renovar, a fortalecer, a avivar. Gratos a ti por tudo que o Senhor tem feito. É assim que eu oro, Senhor, pedindo a tua misericórdia e direção em nome de Jesus. Clamo também nessa hora a você que faça dessa canção a extensão da oração e com reverência e quebrantamento possa erguer a voz, louvando a Deus em fervente oração, agradecendo. Porque quando nós colocamos no altar do Senhor e confiamos, mesmo na nossa fraqueza, nós confiamos, Ele se agrada e há de nos socorrer. Mas não esqueça de em todo tempo se alegrar com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Vamos então à mensagem cantada. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Amém! Louvado seja Deus! Nós chegamos então no momento de dedicação de vidas e bens. E é muito relevante você compreender isso. Porque é um momento de dedicação de vidas e bens. Porque sem a sua vida no altar, o seu recurso é vão. O que o Senhor quer é uma vida plena e não ofertas para aplacar ou para desviar a ira do Senhor de sobre ou o juízo. Não é isso. Só por meio de uma vida consagrada e selada pelo Espírito Santo, onde Jesus é o verdadeiro Senhor e advogado, é que os seus bens serão aceitos e benditos no altar do Senhor. Por isso nós chamamos esse momento de vidas e bens. Eu quero ler com você um texto que está em Provérbios, capítulo 11, no verso 24 e 25. É interessante esse texto, muito embora não seja direto sobre, mas algo que ele traz para os nossos corações. Diz assim a palavra de Deus: o que distribuir com generosidade, o que distribui com generosidade enriquece. O outro que retém mais do que é justo empobrece. A alma generosa prosperará, e quem der água aos outros também receberá. Essa é a lei de Deus, a lei da semeadura e da colheita. E assim é na fidelidade. Então,
não seja um daqueles que roubam a Deus, que acha que ganha pouco demais para devolver o que ao Senhor pertence. Simplesmente seja um crente fiel, um verdadeiro adorador, um pleno adorador, que o adora em espírito e em verdade. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pelo privilégio que nós temos de ser operosos na casa e na causa por meio das nossas vidas dedicadas e dos nossos recursos, devolvendo não só o que ao Senhor pertence, o dízimo, mas sendo generosos nas ofertas. Oremos então. Glorioso Deus e Pai, graças te damos. Graças te damos pela tua insondável misericórdia, que tem não só nos convidado, mas nos dado o privilégio de sermos servos operosos, participantes ativos da tua obra aqui na terra, da tua casa e da tua causa, por meio do sustento financeiro que a ti pertence, mas o que o Senhor a nós confia, e opera um grandioso milagre por meio de uma pequena parte que nós a ti devolvemos. Ajuda-nos, ó Deus, a com confiança, temor, amor e generosidade sermos participantes na devolução fiel e na oferta generosa. É assim que eu oro, pedindo, Pai, que o teu favor e o teu poder seja sobre a vida de todos aqueles que têm a responsabilidade da administração desses recursos. Por favor, Senhor, abençoa os fiéis e faz com que eles possam experimentar dia após dia a tua abundante graça e misericórdia. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus em tudo e em todo tempo seja louvado. Nós vamos agora à preparação para ouvirmos a voz de Deus. Essa é a nossa expectativa na exposição da palavra. É que Deus, por meio da nossa vida, fale aos nossos corações. Então eu quero convidar você a, com reverência e com temor, se prepare para folhear a palavra de Deus. Nós vamos orar e nós vamos, em nossos corações, também louvar. E vamos... Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, tira a sandália dos seus pés, purifica o teu coração, o lugar santo é. Teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo não, diante de Deus ninguém se esconde não. Santo todo tempo, fora e dentro do tempo, vigiando sempre, sempre bem atento. Há uma nuvem de testemunhas que te cercam, toda hipocrisia vem à tona, te conserta. O grande dia ninguém pode escapar, o pecado encoberto ele vai mostrar. O juiz naquele dia dará a sentença, céu ou inferno, com a tua recompensa. No grande dia até os mortos vão ressuscitar, e ali todos os joelhos vão se dobrar. A noiva de Cristo é alva como a neve, se hoje fosse o grande dia como estão as tuas vestes. Só entra nos céus quem aqui for fiel, santificação pra morar lá em Sião. Só entra nos céus quem aqui for fiel, vigiai e orai, o noivo logo vem. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Logo vem. Que Deus fale conosco. Vamos orar. Soberano e eterno,
Pai de infinita bondade e misericórdia, nós, a tua igreja, os teus servos, estamos desejosos de mais uma vez, por meio da mensagem pregada, ouvir a tua voz. Por isso pedimos humildemente, por favor, fala conosco. Ajuda a mim, Senhor, a ser fiel à tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor tenha misericórdia da minha vida e também use de misericórdia para com todos os ouvintes, capacitando-me para ser fiel e capacitando os teus servos a discernir a tua voz. É assim que eu oro, é assim que eu suplico, porque o que nos alimenta, o que nos salva, o que nos edifica e abençoa é a tua palavra. E é ela que nós queremos ouvir nesta hora. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora seguir. E eu quero que você tenha um coração reverente para tudo que vem de agora em diante. Vamos então abrir agora a nossa Bíblia no livro de Abacuque. Nós vamos ao capítulo 2 do livro de Abacuque e queremos então pedir a você que mantenha a sua Bíblia aberta enquanto nós introduzimos a palavra de Deus. Nós vamos fazer uma rememoração, nós vamos rememorar. E também eu quero avisar para que você fique confortável em saber que ao lado vai aparecer uma tela. Essa tela é para te auxiliar. Essa tela vai trazer informações que vai te ajudar a memorizar, a anotar, a facilitar então a sua vida. Ela em um momento será dividida e você já está então informado, sabendo do que se trata. A grande ideia do livro de Abacuque, eu quero então revisar com vocês esses pequenos pontos, é a seguinte: o Senhor traz juízo sobre o pecado, restaurando o justo e eliminando o ímpio, fazendo com que a queixa do profeta seja transformada em exultação. Essa é a grande ideia do livro, de todo o livro. E o propósito do livro? Qual é o propósito pelo qual o autor inspirado está escrevendo esse livro? O propósito é para mostrar que a fé que se baseia na revelação passada do caráter e poder de Deus permite que o justo viva pela fé e se regozije no futuro, confiante na justiça divina, apesar dos conflitos do presente, apesar das aflições e das lutas do presente. Esse é o propósito deste livro. Segundo os estudiosos, o significado do nome Abacuque é abraçador ou abraço amoroso, e tem muita harmonia com a postura do autor inspirado do livro, que é Abacuque. O nome dele foi citado na Bíblia 2 vezes, em toda a Bíblia, e o único lugar que é citado é no seu próprio livro, no capítulo 1, no versículo 1, e no capítulo 3, no versículo 1. No início desses 2 capítulos, o seu nome é citado e tão somente. Mas a sua mensagem inspirada, por ser ele coautor e não autor, o autor é o Espírito Santo de Deus, ela permeia a Bíblia, especialmente o Novo Testamento. Ela é citada, ela é rememorada, ela é resgatada no Novo Testamento também. Nós queremos, então, olhar agora com um olhar para a nossa casa, o nosso viver, a nossa história.
Eu quero que você pense naquele pai, naquela mãe que fez promessas. E quantos foram? E quantas vezes? E quantas foram? E eu quero pensar no pai, na mãe comprometido, sério, que respeita e que sabe o que é uma promessa. E que cumpre a promessa. E aí, quantas vezes nós tivemos promessas de coisas deliciosas? Quando papai, quando mamãe voltar do trabalho, vai trazer um doce para você. Nós gostávamos disso. Eu vou trazer aquela delícia que você gosta. Seja o que for, uma roupa, aquela promessa de um presente, nós gostávamos muito. A promessa de um passeio. Domingo, final de semana, quando o papai chegar, nós vamos brincar. Quando a mamãe chegar, nós vamos brincar, nós vamos fazer. Que alegria! Mas também, para nós, tinha aquelas promessas. Sua batata está cozinhando. Eu estou juntando. Minha mãe dizia isso. Quantas vezes eu ouvi, sua batata está cozinhando. E eu não dava muita atenção, porque essa batata parece que era muito dura. E eu achava que ela não ia cozinhar nunca. Sua batata está cozinhando. Olha, eu estou juntando. Eu estou juntando. Era assim que minha mãe dizia. E quando eu menos esperava, essa batata estava cozida. E essa batata cozida não era boa de ser ingerida. E minha mãe tinha uma memória de elefante nessa hora. Ela contava o porquê de cada palmada, de cada cinturada que levava. Ela contava e vinha os acréscimos, bônus. Porque sempre com generosidade mamãe fazia a correção. E ela dizia então no final, nos bônus, viu. Mas ela cumpria as suas promessas. E você deve ter experimentado o seu pai, a sua mãe, ou talvez até um outro ente querido que fez promessas e cumpriu. Mas nós sabemos que as promessas eram boas e a gente gostava dessas. Mas tinha aquelas que a gente não gostava, muito embora boas, de correção, mas que a gente não gostava. Porque à primeira vista ela é ruim. Eu quero então agora olhar com você para a introdução desse texto. Porque nós não podemos perder de vista a verdade das Escrituras. Se Deus é eterno, santo, fiel, imutável e soberano, então a história da humanidade não está à toa. Logo, o justo será preservado, mas o arrogante será destruído. A base da certeza de Abacuque é a fé. Desde tempos antigos, ele tem sido o Deus de Israel. Ele é tão santo que deve punir o pecado, seja de seu povo ou do ímpio. Por isso o profeta confiante disse, no capítulo 1, no versículo 12, não morreremos. Era nisso que Abacuque confiava e era nessa base que ele estava alicerçado. Num Deus santo que é zeloso e cumpre as suas promessas. O destino de Judá não é a destruição, e não era a destruição como pensavam os caldeus. O projeto de Deus não era destruir o povo da aliança, mas restaurá-lo. O objetivo último é salvação e não condenação. Deus nos disciplina porque nos ama. A disciplina é um ato responsável de amor que sempre visa a restauração. A disciplina não é um castigo para a morte, mas uma intervenção para a vida. É disso que nós vamos falar nesta hora. É assim que nós introduzimos. E agora nós vamos ao texto. Capítulo 2, do verso 2 ao verso 20, é a perícope que nós vamos nos debruçar. Mas, neste momento, nós vamos explorar só o
verso 2 até o verso 5. Só são esses versículos que nós vamos explorar neste momento, porque nós vamos fatiar esses versículos que nós temos, e nós não queremos nos delongar por demais, trabalhar de uma única vez todos os ensinos que aqui tem. Então nós vamos ficar hoje do verso 2 ao verso 5 do capítulo 2 de Abacuque, que diz assim: Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão em tábuas de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa lê-la. Pois a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressa para o fim. Ainda que demore, espera, porque certamente virá, não tardará. Vede o arrogante? A sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. Além disso, o vinho é traiçoeiro, o homem arrogante não permanece. Seu desejo impetuoso é como o Sheol, como a morte, nunca se farta, mas para si ajunta todas as nações e reúne todos os povos. Esse é o texto e essa é a nossa grande ideia. A resposta do Senhor ao profeta foi: registre a visão de forma clara e legível, para que todos tomem conhecimento. O justo será preservado, mas o arrogante será destruído em breve. Essa é a nossa grande ideia. Essa é a grande ideia deste trecho, desta perícope que nós estamos trabalhando. Ela está aqui agora ao lado, justamente para te auxiliar, por ser um tanto quanto extensa. A resposta do Senhor ao profeta foi: registre a visão de forma clara e legível, para que todos tomem conhecimento. O justo será preservado, mas o arrogante será destruído em breve. Vamos dividir a mensagem em 3 pontos. São os 3 aspectos de destaque do texto que nós vamos explorar. E nós queremos dividir de forma didática para facilitar a sua compreensão. O primeiro ponto diz o seguinte: a resposta de Deus em forma de visão foi imperativa para ser registrada e informada com clareza. O segundo ponto que nós vamos trabalhar é a promessa era uma promessa fiel, ou seja, iria acontecer. E o terceiro e último ponto é: a resposta informava que o juízo estava próximo. O justo seria preservado pela sua fé e o arrogante seria destruído. Nós vamos repetir todos eles no devido momento e assim faremos as correções. A resposta do Senhor ao profeta foi: registre a visão de forma clara e legível, para que todos tomem conhecimento. O justo será preservado, mas o arrogante será destruído em breve. Vamos então ao primeiro ponto. A resposta de Deus em forma de visão foi imperativa para ser registrada e informada com clareza. Nós temos isso no verso 2. Assim diz o versículo 2: Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão em tábuas de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa lê-la. Então esse é o ponto. Percebe a harmonia do verso 2 com o ponto que a gente destaca? E nós vamos explorar esse ponto nesta hora. Desde a criação até o fim de todas as coisas, a palavra de Deus é imperativa. Deus não pede, Ele manda. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele governa, Ele comanda e controla. Então a sua palavra é imperativa. Eu quero convidar você a
ter em mãos caneta e papel para fazer os seus registros e folhear com alegria a Bíblia de todas as citações que vamos fazer. Algumas nós vamos tão somente citar, outras nós vamos ler de fato. Todos os servos fiéis do Senhor foram chamados a informar a mensagem independente das consequências e do que achavam da mensagem. Todos eles, sem nenhuma exceção, foram obrigados a assim fazer, pois Deus não pede, Ele manda. Nenhum deles teve opção, mesmo aqueles que pensavam, mesmo aqueles que argumentaram, e não foram poucos os que argumentaram, buscando subterfúgio para não cumprir a ordem dada, a missão imposta, porque Deus não pede, irmãos, Ele manda. O livre-arbítrio que se apresenta e que os homens têm no seu consciente coletivo, no senso comum, é um ledo engano. Nós somos ou escravos de Deus ou escravo do pecado. É o que a Bíblia diz, não há ninguém livre. A liberdade é ser escravo de Cristo Jesus, porque Ele é um Senhor generoso que, sendo Senhor nosso, nos liberta da escravidão do pecado que gera e leva à perdição eterna. Mas aquele que tem a salvação é escravo de Jesus Cristo. Então é um ledo engano essa ideia de liberdade. Na criação, disse Deus: haja luz, e houve luz. Está registrado em Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Observem que é imperativa, é uma ordem dada, Deus não pede. E nós vamos fazer aqui agora a exposição de vários trechos e textos, e nós vamos perceber que jamais Deus faz senão uma imposição, senão uma ordem dada, senão um imperativo. Por quê? Porque Deus não pede, Ele manda. Em Gênesis, no capítulo 2, verso 16 e verso 17, a ordem dada a Adão sobre a árvore da vida foi: não coma. Você pode comer de todas, mas dessa você não coma, porque se comer, morre. É uma ordem, não é um pedido. E ele comeu e sofreu as consequências. E a gente tem em Gênesis 3:11, Deus faz uma pergunta a Adão, e é muito interessante que a gente vá a Gênesis no capítulo 3, bem no comecinho da sua Bíblia, capítulo 3 de Gênesis, e observe o versículo 11, a fala de Deus com Adão. É assim: Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Percebe, irmãos? Deus, Ele está questionando Adão e pergunta: você comeu da árvore que eu ordenei? Eu não pedi, eu dei uma ordem. Foi isso que aconteceu, Adão? Em Gênesis, no capítulo 3 ainda, no verso 14 ao 19, Deus, Ele vai dar a sentença da desobediência de Adão. E essa sentença começa sobre a serpente e chega até Adão, e a consequência dela é para toda a criação. Deus dá a sentença, Deus não negocia, Deus aplica na sua soberania. Em Êxodo, no capítulo 3, no verso 10, Moisés é chamado e recebe a ordem de ir para o Egito ou voltar para o Egito. Deus não negocia com Moisés. Em Isaías, no capítulo 6, versos 6 a 9, o profeta é chamado e enviado. No capítulo 2 de Ezequiel, temos a chamada e envio do profeta com recomendação. Quer ouça, quer deixe de ouvir. Verso 5 vai dizer isso, do capítulo 2 de Ezequiel.
Deus chama Ezequiel, dá uma ordem para que ele pregue, que é o profeta, e diz a ele: quer o povo ouça ou deixe de ouvir, não interessa, vá que eu estou mandando. Em Jonas, no capítulo 1, verso 2, a ordem é urgente. Vai agora. Em outras versões vai estar: levante-se e vá. Deus chama Jonas e diz a ele: vá, dá uma ordem. Jonas até tenta fugir, desobedecer, mas é impossível, porque Deus não pede, Ele manda, e é impossível fugir daquele que não tem como e nem onde dele se esconder. Ele é onipresente e onipotente, se Ele quer, vai acontecer. Em João 15:16, o Senhor diz: não foram vocês que me escolheram, eu é que vos escolhi e nomeei, ele ainda diz. Então, nenhum dos apóstolos estavam ali sendo porque queriam. Ele escolheu. De forma soberana, o Senhor escolheu. Por isso, a exposição da palavra é imperativa para os arautos, para os pregadores. Nós não somos profetas, nós não somos senão arautos. Nós damos o recado que Deus mandou e no qual nós cremos e vivemos. Não inventamos, não discordamos, não melhoramos, não tiramos nem colocamos. Simplesmente anunciamos como nos foi ordenado. Esse é o trabalho do arauto, é assim que deve viver o arauto. Agora nós vamos ver alguns textos que vai nos dar clareza do porquê da exposição da palavra ser imperativa para os arautos. Nós dos púlpitos não podemos fazer senão expor a palavra. E nós vamos agora nos embasar via Bíblia, pela palavra de Deus, para que você possa compreender. Em Neemias, no capítulo 8, do verso 5 a 8 nós vamos ler, mas você pode ler o capítulo 8 todo de Neemias, pelo menos até o verso 12, para ampliar a sua compreensão. Mas nós vamos ler agora do 5 a 8, diz assim: então, desde um lugar mais alto, Esdras abriu o livro, e todo o povo conseguia vê-lo. Assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu: amém, amém. E eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Adias, Maazeias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías explicavam a lei ao povo, e o povo permanecia em pé no seu lugar. Desse modo, leram no livro da lei de Deus, esclarecendo o que liam e explicando o seu sentido para que o povo entendesse a leitura. Isso é exposição. É ler e explicar o que está escrito. Esse é o ensino da palavra de Deus desde sempre. Vamos para Jeremias. Jeremias no capítulo 2. Logo no início, capítulo 2, verso 2 do profeta Jeremias. Assim diz: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua fidelidade na juventude, do amor como noiva, de como me seguiste no deserto, numa terra não semeada. O que é que nós destacamos aqui? O arauto do Senhor, ele não tem uma palavra própria, mas a palavra do Senhor, jamais ele vai dizer: eis que eu te digo, ou jamais ele vai usar de uma palavra pessoal. Mas a palavra é como Jeremias diz: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém.
assim diz o Senhor. Não é o profeta, não é a palavra de Jeremias, é a palavra do Senhor. Esses eram os profetas de Deus, e nós, arautos de Deus, que não somos profetas, não vamos dizer senão, assim diz a palavra do Senhor. Em Lucas, o próprio Jesus, em Lucas no capítulo 24 de Lucas, e eu quero me ater a um único versículo do capítulo 24, versículo 27, Jesus, encontrando aqueles que foram a caminho de Emaús, na estrada a caminho de Emaús, no verso 27 Jesus diz: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Uma exposição do que a Bíblia diz sobre ele, desde Moisés, Gênesis, até todos os profetas, e ele explicou o que consta acerca dele nas Escrituras. Então Jesus, ele fez uma exposição do que diz a Bíblia acerca dele. O próprio Jesus foi um expositor. Salmo 119 é um texto muito particular, esse texto. Salmo 119, no versículo 130 do Salmo 119, diz de forma explícita: a exposição das tuas palavras concede luz, dá entendimento ao simples. Com a clareza, com mais cristalino, não poderia ser. E em 2 Timóteo, Paulo escrevendo ao seu filho Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4 de 2 Timóteo, do verso 1 ao verso 5, o apóstolo Paulo diz assim: eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, exorta com toda paciência e ensino, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sê equilibrado, em tudo sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. E o ministério que ele recebeu foi pregar a palavra, insiste a tempo e fora de tempo. Então, a palavra de Deus, ela é abundante em nos ensinar que o arauto de Deus deve fazer é a exposição da santa palavra. A resposta do Senhor ao profeta foi: registre a visão de forma clara e legível, para que todos tomem conhecimento. O justo será preservado, mas o arrogante será destruído em breve. Essa é a nossa grande ideia. Vamos então ao segundo ponto. O segundo ponto é: a promessa era uma promessa fiel, ou seja, iria acontecer. Versículo 3 do capítulo 2 diz: pois a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressa para o fim, ainda que demore, espera, porque certamente virá, não tardará. Nos versículos, no versículo 1, capítulo 1, melhor dizendo, versículo 12 e 13 do capítulo 1, fica muito claro que o profeta, ele conhece Deus. Capítulo 1, 12 e 13. Ó Senhor, meu Deus, meu Santo, por acaso não existes desde a eternidade?
não morreremos. Ó Senhor, o Senhor puseste este povo para juízo, ó rocha, tu estabeleceste para correção, tu que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e não podes contemplar a maldade? Por que ficas apenas olhando para os perversos e te cala enquanto o ímpio devora quem é mais justo do que ele? É claro demais que o profeta, ele conhece a Deus. Ele conhece o Deus de promessas, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Na chamada de Abraão, há uma promessa. Em Gênesis, no capítulo 12, talvez de qual você conheça e saiba isso, mas em Gênesis, no capítulo 12, no verso 3, há uma promessa na chamada: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Na aliança, Deus faz outra promessa, que é no capítulo 15, verso 13 e 14 do capítulo 15, Deus faz aliança no capítulo 15, e no 12 e 13 Deus faz uma outra promessa. E a promessa é: ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, né? E sobre ele vieram grande pavor e densas trevas. Então o Senhor disse a Abrão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. Olha que coisa. Sabe também que julgarei a nação a qual ela terá de servir, e depois sairá com muitos bens. Duas promessas. Lido 12. 13 e 14 nós temos duas promessas. A promessa de uma escravidão, mas a promessa de uma libertação com muita riqueza, muito tesouro. É isso que nós temos. E em Deuteronômio 28, antes do cumprimento da promessa feita a Abraão, em Gênesis 12, verso 7, no capítulo 13 também, versículo 14 e 15, a partir do versículo 15 de Deuteronômio 28, o Senhor prometeu o que aqui ele está reafirmando. Aqui em Abacuque, ele está reafirmando por meio da visão que está dando ao profeta. As promessas do Senhor são dignas de confiança, porque ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Em Números 23, 19, você vai encontrar então esse ensino da palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso as promessas dele são dignas de confiança. E o Senhor fez uma promessa, e a promessa está em Deuteronômio 28. Mas em Gênesis ele fez, e essa promessa se cumpriu: o povo foi escravo no Egito. Mas o Egito que oprimiu, ele foi disciplinado, porque o Senhor disse que ele corrigiria quem amaldiçoasse. E o primeiro faraó, quando José foi para o Egito, ele abençoou Israel, e Deus abençoou o Egito. Depois diz que ele morreu e o outro não conhecia os feitos do Senhor e nem de José, e agora passou a oprimir o povo. Então Deus disse: quem te amaldiçoar, opressão é maldição. Quando ele começou a amaldiçoar, Deus então entra com a sua providência. E agora ele corrige o Egito, liberta o seu povo, e esse povo sai de lá com muita riqueza. É o que a Bíblia vai dizer. Nós vamos ver logo adiante isso. A resposta do Senhor ao profeta foi: registre a visão de forma clara e legível, para que todos tomem conhecimento. O justo será preservado, mas o arrogante será destruído em breve. Esse é o nosso
ensino, esse é o ensino melhor da palavra. Nós chegamos então ao terceiro e último ponto. A resposta informava que o juízo estava próximo. O justo seria preservado pela sua fé e o arrogante seria destruído. Esse é o nosso terceiro e último ponto, que está no versículo 4 e versículo 5. Verso 4 vai dizer: vede o arrogante, mas não traz ainda o juízo sobre ele. A sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. A resposta diz que o justo seria preservado pela sua fé. Mas segue, verso 5, além disso, o vinho é traiçoeiro, o homem arrogante não permanece, ele será destruído. Seu desejo impetuoso é como o Sheol, como a morte, nunca se farta, mas para si ajunta todas as nações e reúne todos os povos. A resposta informava que o juízo estava próximo. O justo seria preservado, verso 4, pela sua fé. Verso 5, o arrogante seria destruído. Vamos então explorar esse ponto. De que maneira o justo será preservado? Segundo a palavra de Deus, pela sua fé no Deus de Abraão e nas suas promessas. Nós lembramos imediatamente do Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o justo. Porque Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. O justo será preservado pela fé, mas o ímpio vai ser destruído. Arrogante é o ímpio. Nós precisamos entender que todos creram na promessa e no prometido. Essa é a definição bíblica de fé. Hebreus traz uma definição bíblica de fé tremenda no capítulo 11, no verso 1. Capítulo 11, verso 1 diz: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. E nós precisamos entender isso, que todos creram na promessa. E no prometido. O prometido é o Messias. O prometido é o descendente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente. E a definição bíblica de fé é essa. É esperar, é a garantia, é crer naquilo que não se vê. E nós precisamos compreender, e eu quero explorar isso mais um pouco. Nós precisamos compreender que todos os servos de Deus que viveram antes de Jesus Cristo creram no mesmo que nós cremos. A diferença é que eles viveram antes da plenitude dos tempos e nós depois. Mas nem eles, nem nós vimos o Messias prometido de Deus. Porém, cremos pela fé, pois o justo viverá por sua fé. E a gente acha, muitas vezes, que eles no passado, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e todos, não creram em Cristo Jesus. Eles creram em Jesus porque em Gênesis 3,15 foi prometido e eles conheciam. Mas eles não viram Jesus, mas nós também não vimos Jesus, mas nós cremos como eles creram. Nós cremos, mas não vimos. O Senhor repreendeu Tomé, porque Tomé disse que queria ver. O Senhor apareceu, se mostrou a ele e disse: feliz é quem não vê e crê. Os que não virão, mas crerão. Mas também felizes os que não viram, mas creram. Então, é uma via de mão dupla. Está no passado, está no presente, está no futuro. Do jeito que eles não viram, nós também não vimos. Mas do jeito que eles creram, nós também cremos. Porque essa obra é a obra do Espírito de Deus. A fé é dom de Deus. Ele nos deu esse dom. Nós cremos pela graça,
não porque nós somos melhores do que alguém, é pela graça. E aí eu quero ler com vocês Hebreus, capítulo 11, versículo 39 e versículo 40. Diz assim de Hebreus 11: e todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, todos eles, antes de Jesus Cristo, não obtiveram a promessa feita em Gênesis 3,15, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Irmãos, é tremendo isso. Aqui está se falando dos heróis da fé, dos que viveram antes de Cristo Jesus, antes do Messias. Eu aqui ensinando, expondo a palavra, já disse a vocês, leiam a Bíblia e nunca esqueçam de olhar quando estiverem meditando para Gênesis 3,15. Porque nada está dissociado de Gênesis 3,15 na Santa Palavra de Deus. As Escrituras se ocupam em revelá-lo e em apresentá-lo. Todos esperavam e confiavam no Messias libertador, na promessa de Gênesis 3,15. Nós a conhecemos. Gênesis no capítulo 3, verso 15, o Senhor, quando Ele traz a sentença, Ele faz uma promessa: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O prometido, Jesus Cristo, o Messias. Todos esperavam e confiavam no Messias libertador. Moisés, quando chega para libertar o povo, há essa expectativa. A cada nascimento, quando Isaac nasce, há essa expectativa. A expectativa está no prometido, no Messias. Todos eles esperavam isso. Nós precisamos compreender isso. Hebreus, no capítulo 11, verso 26, fala de forma bem objetiva. Leia o capítulo 11 todo depois. Diz: Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Ele quem? Moisés. Aqui o texto está falando de Moisés. E diz que Moisés considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Olha, Moisés morreu na esperança, Moisés morreu aguardando, contrito, firme na fé no Messias libertador. E ele disse: depois de mim, antes de morrer, vem um semelhante a mim, a ele eu vi. Moisés disse, 18. Nós precisamos entender isso. Porque o arrogante será destruído? Porque a sua vida não é correta. É o que diz o texto. Abacuque vai dizer isso com clareza. Porque o arrogante vai ser destruído. Verso 4. Vede o arrogante, a sua alma não é correta, a sua alma, a sua vida, o seu espírito. E por que ele vai ser destruído? Porque sua vida não é correta. Ele crê nele, nas suas forças e em ídolos. Não vivem pela fé nas promessas e no prometido. A resposta do Senhor ao profeta foi: registre a visão de forma clara e legível, para que todos tomem conhecimento. O justo será preservado, mas o arrogante será destruído em breve. E nós queremos fazer algumas aplicações. Na verdade, nós queremos fazer 3 aplicações. Para cada ponto, uma aplicação. Primeira aplicação: o justo obedece à palavra pela fé, pois crê que ela vem de Deus e Deus não pede, Ele manda. Guarda no seu coração. Tem aqui do seu lado, você anota. O justo obedece à palavra pela fé, pois crê que ela vem de Deus e Deus não pede.
Ele manda. Apesar de se queixar e interceder, Abacuque nunca deixou de crer. As dúvidas e questionamentos não comprometem a fé sincera e submissa do profeta. O justo obedece a palavra pela fé, pois ele sabe quem é Deus e sabe quem manda. O justo não questiona, o justo não relativiza, o justo não diz não é bem assim, o justo se submete à palavra. O justo obedece à palavra pela fé, pois crê que ela vem de Deus. E Deus não pede, irmãos. Ele manda. Essa é a nossa primeira aplicação. Segunda aplicação. As promessas de Deus serão todas cumpridas, porque Ele é fiel. As promessas de Deus serão todas cumpridas, porque Deus é fiel. A promessa anunciada de Gênesis 15, eu quero pedir a você paciência nesse ponto, mas vamos aprender mais. Gênesis no capítulo 15, verso 13 e 14 tem uma promessa. Qual é a promessa? Então o Senhor disse a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. Sabe também que julgarei a nação a qual ela terá de servir e depois sairá com muitos bens. Essa foi a promessa. Se cumpriu em Êxodo 3:12. Especialmente nos versos 3 do capítulo 3 de Êxodo. Vamos então no capítulo 3 de Êxodo, para que a gente observe. Capítulo 3 de Êxodo, até o verso 12 de Êxodo, nós vamos ter o cumprimento dessa promessa que Deus fez. Mas especialmente no capítulo 3, versos 7 e 8. Verso 7 e 8 do capítulo 3 vai dizer assim: então o Senhor disse: tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-lo dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. Deus disse: eles vão sofrer, vão ser escravizados, mas eu virei e os libertarei. E aqui a gente está vendo o cumprimento da promessa em Moisés. Deus chama Moisés e manda, não pede, Moisés voltar para o Egito para ser um instrumento de Deus na libertação do seu povo. No capítulo 12, no versículo 35 do capítulo 12 e 36, nós vamos ter o cumprimento da segunda parte da promessa. 35 e 36 diz: os israelitas fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios joias de prata e de ouro e roupas. E o Senhor fez com que os egípcios fossem bons para com o povo, de modo que lhe davam o que pediam. Assim eles despojaram o egípcio, saíram com muita riqueza. No capítulo 15, verso 13 e 14, fala da escravidão, mas fala da libertação com riquezas. E aqui está se cumprindo. E o castigo? As 10 pragas. Mas não ficou só ali. Deus ainda mandou Nabucodonosor que destruiu os egípcios. A promessa anunciada de Deuteronômio 28, a partir do versículo 15, se cumpre em Jeremias 39, 1:10. A promessa é se desobedecer. E o que acontece em Jeremias, no capítulo 39, o povo agora é dominado, escravizado e levado para a Babilônia por Nabucodonosor. A promessa anunciada de Gênesis 3:15, o prometido,
O nascido de mulher que pisará a cabeça da serpente se cumpriu em Mateus. E é lindo isso. Mateus no capítulo 2, logo no início. Capítulo 2 de Mateus, do verso 1 ao verso 6, diz assim: depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda a Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre os principais, cidade de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. A promessa de Gênesis 3,15 se cumpre em Mateus 2, 1 ao 6. A promessa anunciada de 1 Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses nós também temos promessa da parte do Senhor para o seu povo. 1 Tessalonicenses no capítulo 4, verso 16 e 17. Diz a promessa. E também eu vou em Apocalipse, uma segunda promessa. E a promessa de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 é: porque, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. A promessa anunciada em 1 Tessalonicenses: ressurreição, arrebatamento. Mas nós temos uma outra tremenda, sublime, gloriosa promessa que está em Apocalipse, no capítulo 21 de Apocalipse. No verso 1 ao verso 5 do capítulo 21, diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava assentado sobre o trono disse: eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Que tremendo! A promessa anunciada de Tessalonicenses 4, 16 e 17, ressurreição e arrebatamento. A promessa de Apocalipse 21, 1 a 5, novo céu, nova terra, nova vida, vida eterna, plenitude, gozo eterno, se cumprirá no dia do Senhor, na vinda do justo, na vida dos justos, ela se cumprirá. Terceira e última aplicação: o justo será preservado pela sua fé, e o arrogante será destruído. A preservação do justo não se dará pela fé em si, nem pela fé na fé, nem pela fé em imagem de escultura. A preservação do justo se dará pela fé em Deus, fé no Deus vivo, na palavra encarnada, na palavra escrita e nas suas promessas de um novo céu, de uma nova terra para os justos. O justo será preservado pela sua fé.
e o arrogante será destruído. O segundo ponto que aqui está, e nós vimos em Tessalonicenses, que nós vimos em Apocalipse e em muitos outros, as promessas de Deus serão todas cumpridas, pois Ele é fiel. O justo será preservado pela sua fé, e o arrogante vai ser destruído, pois Ele é fiel. Ele é fiel. Ele não vai deixar passar. Novo céu e nova terra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não há como agradar a Deus sem fé. É isso que diz Hebreus. Eu quero partir para encerrarmos lendo mais 3 textos. E eu preciso que você guarde no seu coração para o seu bem, que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 diz isso: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Por isso, sem fé é impossível agradar a Deus, porque se eu não crer, eu não nasci de Deus. No capítulo 12, verso 1 ao 3 diz: portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem Jesus, o autor e consumador da fé, é impossível agradar a Deus, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. E ele nos exorta: assim considerai aquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Irmãos, não canse nem desanime. Firme na fé, persevere na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e o justo vive pela fé. E eu quero concluir lendo João, literalmente, concluir lendo no Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 3 do capítulo 17 do Evangelho de João, diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Essa é a vida eterna. É nessa fé que nós estamos firmados. E é por essa fé que vivemos. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que, porventura, estava vacilando na fé. Eu quero orar por você para que a sua fé seja renovada. Eu quero orar por você para que você não seja a semelhança do ímpio, destruído, mas pela fé no Senhor e nas suas promessas, seja preservado. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, graças te damos. Graças te damos pelo teu infinito amor, pelo teu poder imensurável, pela tua bondade indescritível, pelo teu amor constrangedor, que fez toda essa obra magnânima, sublime, divina, que nos deu esta palavra verdadeira e santa, e nos deu a fé. A fé pela qual nós cremos na palavra e nas promessas. Senhor, eu suplico que aqueles que têm vacilado na fé sejam hoje renovados. Aqueles que estavam caminhando ao caminho da perdição possam enxergar Cristo Jesus, crer nas promessas pela tua graça, pelo dom outorgado pelo Senhor.
e sejam salvos. Senhor, opera graciosamente, grandemente, com poder nesta hora, no coração de todos os ouvintes. Que haja interesse em estudar a palavra. E se porventura alguém não entendeu partes, que haja, Senhor Deus, a humildade e a sede de voltar e de novo assistir a palavra, cultuar, adorar e aprender esta promessa, esta verdade bendita do Senhor. Por favor, Deus, cumpre o teu querer e faz a tua obra em nossa vida. Eu suplico que a tua salvação chegue em muitos lares no dia de hoje. Nos lares daqueles que desesperados estão e ouvindo essa palavra, compreenderam que é pela fé. E que há uma promessa de um lugar maravilhoso, feita por um Deus todo-poderoso, infalível e fiel. Eu oro agradecido, pedindo a tua bênção e pedindo este favor em nome de Jesus. Amém. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei não. Sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh, oh. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Oh, meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só que a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele que me fortalece. Eu vou seguir com fé. Oh, meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Oh, meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Amém. Louvado seja o nome santo do Criador, do Deus fiel, do Deus eterno. Nós queremos agora agradecer ao Senhor por este culto que a Ele prestamos e pela sua palavra que veio aos nossos corações, por Ele ter falado conosco. Eu espero tanto que você tenha compreendido e ouvido a voz de Deus, porque eu fui muito abençoado. Eu ouvi em alto e bom som a voz do Senhor. Eu quero orar agora agradecido por este culto e pedindo a Deus pela sua vida. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, graças nós te damos pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu favor. Graças nós te damos
pelo privilégio de mais uma vez podermos a Ti ofertar um culto de louvor e de adoração. E Te agradeço porque o Senhor falou conosco. Muito obrigado, Senhor. Pai, eu quero pedir que a Tua bênção seja sobre o lar, a família, a vida, o trabalho, as finanças, a saúde de cada adorador, de cada ouvinte que com reverência, temor e tremor cultuaram ao Senhor nesta hora conosco. Pai, nós estamos no meio da semana, ajuda-nos a vencê-la. Temos alguns poucos dias e eu peço que pela fé o Senhor nos ajude a viver um dia de cada vez no temor do Senhor. Esta é a bênção que eu suplico, agradecido a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde e que Ele te ajude a viver pela fé um dia de cada vez, em nome de Jesus.